O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, alguns fariseus aproximaram-se de Jesus e perguntaram para o tentar: é permitido ao homem despedir sua esposa por qualquer motivo? Jesus respondeu: nunca lestes que o Criador desde o início os fez homem e mulher? E disse: por isso o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois serão uma só carne, de modo que eles já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, o homem não separe. Os fariseus perguntaram: então, como é que Moisés mandou dar certidão de divórcio e despedir a mulher? Jesus respondeu: Moisés permitiu despedir a mulher por causa da dureza do vosso coração, mas não foi assim desde o início. Por isso eu vos digo, quem despedir a sua mulher, a não ser em caso de união ilegítima, e se casar com outra, comete adultério. Os discípulos disseram a Jesus: se a situação do homem com a mulher é assim, não vale a pena casar-se. Jesus respondeu: nem todos são capazes de entender isso, a não ser aqueles a quem é concedido. Com efeito, existem homens incapazes para o casamento, porque nasceram assim, outros porque os homens assim os fizeram, outros ainda se fizeram incapazes disso por causa do reino dos céus. Quem puder entender, entenda. Meus irmãos e irmãs, palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podem sentar-se, vocês que estão aqui um instantezinho, você que está em casa também. Olha só, sabe quando a gente chega num grupo e o pessoal está conversando ali, e a gente pega a conversa pelo meio e sai dando opinião daquilo que a gente não ouviu desde o início, e a gente começa a emitir opiniões ou testemunhos de coisas que a gente não sabe muito bem direito o que estava acontecendo, mas se acha no direito de falar alguma coisa, não é? Vocês viram que o texto aqui, os fariseus chegaram até Jesus, começaram a conversar com Jesus para tentar Jesus, não para saber nada sobre essa questão do homem despedir ou não uma esposa. E vieram os discípulos, começaram a fazer uma pergunta que não tinha nada a ver com uma história. Enfim, a gente tem pouco tempo para falar disso. Mas eu queria lembrar o seguinte: primeiro, vocês ouviram bem o termo usado no texto, né? É possível, é permitido despedir a esposa, né? Então, a primeira ideia, a gente sempre tem que levar em consideração a questão cultural, né? A mulher como posse, como propriedade, como produto, não é? E era usado esse termo porque o homem era dono da esposa, então ele podia despedir segundo a lei, não é? Em que isso fosse justificado. Jesus vem e diz assim: olha, nada disso existia. Nada disso existia. E isso só foi possível, Moisés só fez por causa da dureza do coração de vocês, de não compreenderem a lei. E no caso, no texto aqui, em relação aos fariseus, porque o coração de vocês está muito mais ligado à lei do que à vida. E aí a gente, quando vê os discípulos dizerem assim, então já que pode despedir, já que tem todas as justificações sobre isso, então é melhor a gente não se casar. Então deram uma bola fora aí, dizendo, já misturando os assuntos, né? Primeiro, é claro que nenhum de nós gostaria, ou aprovaria, ou queria que houvesse o divórcio. Nenhum de nós. Nenhum. Porque a gente sempre entende assim, que no caso do matrimônio é um sacramento, é um dom de Deus. E qualquer sacramento é dom de Deus. E por isso a gente, por exemplo, nós padres, né? Quantos? Eu tenho 27 anos de padres. Quantos casamentos eu já não fiz, né? Sacramentos já não... Eu não, já testemunhei de maneira qualificada a tantos casamentos, não é? E a gente, quando faz a cerimônia, quando preside a cerimônia, a gente tem uma esperança muito grande, e a gente sempre pede a Deus que continue, que seja de fato um casamento profundo, etc.
Assim a gente espera, mas às vezes não acontece assim. Então, primeiro, eu acho que é uma realidade que nós precisamos acolher. Acontece tanto hoje na nossa sociedade. Mas nós não podemos olhar uma realidade com pedras na mão. Assim como nós não gostaríamos que nenhuma realidade nossa, nenhum erro nosso, fosse motivo para que as pessoas nos olhassem com pedras na mão, né? Dizendo assim, olha, você errou, você fez isso, e agora você precisa da punição divina e da punição humana. E Jesus, se a gente fizer isto, Jesus vai olhar para nós e falar a mesma coisa que ele disse aos fariseus. Que coração duro é esse, como se você fosse santo, não é? E às vezes a gente faz isso, a gente, para julgar os outros, a gente sobe num pedestal que nós criamos, que não existe, para poder condenar o que nós entendemos que é um erro. E que, de fato, para nós, como sacramento, o divórcio, ele acaba sendo esse erro. Mas a questão é esta. Diante de uma realidade que nós não podemos mudar, nós somos convidados a condenar, a acolher ou encontrar uma situação que possa ser justificável para aquela realidade e ajudar da melhor maneira possível as pessoas. Eu sempre penso assim, onde há uma condenação da nossa parte, tem que haver algo que justifique a nossa santidade. Se não houver, ninguém pode apontar o dedo para outra pessoa, dizer que ela está numa situação de erro, que ela não pode fazer isso, que ela não pode fazer isto ou aquilo. Então, primeira coisa, o acolhimento é fundamental. Nós não aceitamos algumas situações, mas se elas existem, nós não podemos excluir, temos que acolher. Qualquer realidade de pecado, qualquer uma. Depois, em segundo momento, e para finalizar também, essa questão que Jesus apresenta aqui no finalzinho sobre essa aptidão e esse dom, e também ter um coração simples e sensível a todas as realidades. Então, todos nós temos uma vocação muito especial. E Jesus apresenta aqui que o casamento também é uma vocação. É uma vocação, eu diria, determinante dentro da nossa igreja, para que todos nós, acolhidos em todas as realidades que nós estamos, nós sejamos testemunhas da palavra de Deus, do Evangelho a todas as pessoas. E Jesus diz, olha, cada pessoa, todos são chamados a um dom em especial. E ele coloca em relação ao casamento. É preciso ter dom, é preciso entender isso como, de fato, uma manifestação de Deus na sua vida, na vida daquelas pessoas, lógico, que acolhem este sacramento. E por isso, por causa desse dom, todos nós somos chamados pelo matrimônio a olhar para a igreja como aquele lugar onde nascem todas as vocações, aquele núcleo onde todas as vocações se realizam e, de fato, se dá a partir delas a concretude do reino de Deus. Então, hoje, de uma maneira muito especial, como Jesus colocou no finalzinho do texto aqui, né? Eu acho que ele estava meio sem paciência nesse dia, ele diz assim, quem puder entender, entenda. Mas eu acrescento assim, que nós abramos o nosso coração ao espírito do discernimento e que Deus nos possibilite, nos dê a constância para que a serenidade e o discernimento de fato sejam uma realidade na vida de cada um de nós. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.